Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, no propósito de ouvir a palavra de Deus, no propósito de nos alimentarmos da palavra de Deus. Hoje não é diferente. Hoje nós temos uma palavra ideal, a palavra de Deus para as nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 69 ao versículo 75. Mateus 26, de 69 a 75. Diz assim a palavra de Deus: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A negação ao Senhor Jesus está sempre presente em nossas vidas, é inevitável. Nós sempre estamos negando a presença ou negando o Senhor Jesus constantemente. Muitas vezes fazemos inconscientemente, mas muitas vezes estamos negando o Senhor, e isso é um fato comum. Negamos de várias formas e de várias maneiras. Negamos em palavras, negamos em ações, negamos por omissão, negamos por vergonha, negamos mesmo sem pensar. Tudo depende do contexto, tudo depende da circunstância, tudo depende do momento em que nós estamos vivendo. Mas uma coisa é certa: voltemo-nos para Deus e Ele se voltará para nós. Antes de ser preso, Jesus Cristo havia alertado seus discípulos sobre o que ele enfrentaria, porque esta era a vontade de Deus. Então ele iria enfrentar um momento difícil, um momento de dor, um momento de angústia, um momento de humilhação, mas era a vontade do Pai que isso fosse dessa maneira. Tudo se cumpriria conforme a determinação eterna. Jesus disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Em sequência a esta advertência, Jesus ouviu de Pedro mais uma declaração de amor. Pedro fez uma declaração de amor muito especial a Jesus Cristo. Pedro disse o seguinte: Ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Esta foi a posição tomada pelo impetuoso Pedro, e o mesmo Pedro que pouco antes havia feito uma bela declaração, feito uma bela confissão. Ele tinha dito: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O mesmo Pedro que perguntava a Jesus há pouco tempo quantas vezes deveria perdoar o irmão faltoso, até 7 vezes. Pedro perguntou isso a Jesus, e Jesus deu uma informação a Pedro um tanto quanto profunda e que comoveu o coração de Pedro, uma palavra que deixou Pedro muito surpreso. Jesus disse: Em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Vejamos as lições que podemos tirar do texto que nós acabamos de ler, do texto referido de Mateus 26, de 69 a 75. A primeira lição:
negamos Jesus por medo. A primeira reação de Pedro foi de medo. Isso leva a crer que o clima naquela ocasião era um clima assustador, era um clima assim temeroso, era um clima de medo realmente. Este medo, esse acontecimento notável e profundamente instrutivo serviu muito para o coração de Pedro. Pedro foi até aquele momento, foi até aquele local, mas Pedro se viu com medo diante de tantas pessoas acusando o seu mestre. Pedro, que viria a ser um dos principais pregadores do Evangelho, antes fraco e pecador, a ponto de negar seu mestre, ele se vê nessa situação de medo, ele se vê nessa situação aterradora. Devemos analisar primeiramente a natureza do pecado de Pedro. Há pouco ele tinha tomado o pão e o vinho das mãos do Senhor Jesus, tinha participado da mesa com o Senhor e feito uma declaração de fé, mas por medo e de forma humilhante, ele neste momento, ele negou a Jesus. Por mais santo que possa parecer, todo homem é fraco na sua natureza, no seu íntimo, no seu ego, é sempre fraco. Todos nós podemos até passar por uma situação dessa, todos nós somos apanhados em uma falha e necessitamos de humildade. Jesus sempre está ao nosso lado e compreende a nossa situação de fraqueza, de medo. Ele sabe que nós somos limitados. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, Paulo fez questão de ressaltar: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa que está de pé, veja que não caia. A segunda lição é que negamos Jesus por autoconfiança. Também por autoconfiança nós negamos a Jesus, não somente por medo, mas também por autoconfiança. Pedro, mesmo temeroso, agiu com muita segurança de si mesmo. Pedro se envaideceu pela segurança que ele tinha de si mesmo. Ele havia dito: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Não somos diferentes também nesse tipo de procedimento. Sua autoconfiança levou Pedro à indolência. Olha que Pedro estava tão autoconfiante que ele se deixou levar por esse fato e acabou caindo. Jesus havia dito para ele vigiar e orar. Ao invés disso, Pedro desobedeceu a Deus, desobedeceu ao Senhor Jesus e ele, por sua desobediência, ele negligenciou esse compromisso. Por fim, a autoconfiança de Pedro o levou à acomodação, uma acomodação de covardia. Ele ficou acomodado. Em lugar de ficar ao lado do Senhor Jesus, ele primeiro o abandonou e depois passou a segui-lo de longe. Ele seguia Jesus de longe. E para todos nós é bem mais fácil apresentarmos essa autoconfiança que somos cristãos, pelo fato de não sofrermos perseguição, pelo fato de estarmos no bem-estar, pelo fato de ser fácil seguir a Jesus, ser um seguidor de longe de Jesus Cristo. É muito fácil ser um seguidor de Jesus olhando de longe, mas o Senhor Jesus fez questão de firmar nas suas palavras. No Mateus 10, versículo 32, o Senhor Jesus afirmou: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A terceira lição que fica para todos nós é que negamos Jesus por desobediência, negamos por medo, negamos por autoconfiança e negamos também por desobediência. Pedro não se importou tanto com as companhias daquele momento, ele não se importou com quem estava sentado, nem tampouco com as primeiras palavras de negação, de ter negado já 2 vezes. Ele, no momento, ele não se importou. Pedro, ele acabou se expondo demais, ele se expôs demais desnecessariamente junto das más companhias. Em lugar de ficar separado, Pedro preferiu se unir aos escarnecedores e foi cada vez mais se aproximando do pecado, se aproximando do erro, se aproximando da negação ao Senhor Jesus. Pedro tentou se passar
por um deles. Ele queria evitar mais perguntas, ele queria se livrar daquela situação desagradável que ele estava vivendo. E ele rapidamente esqueceu as advertências e os ensinos de Jesus Cristo, as advertências de Jesus e os ensinos de Jesus Cristo. E nós normalmente costumamos fazer o mesmo, nós costumamos aceitar e com certa displicência deixar de lembrar dos ensinamentos de Jesus Cristo e deixarmos de ser obedientes e passamos a ser desobedientes. Os inimigos de Deus se regozijam e blasfemam, porém, se a verdade pudesse ser pregada, se a verdade pudesse ser conhecida, como era para ser através do apóstolo Pedro, a explicação para casos como o do próprio Pedro seria a desobediência. Seria, claro, a desobediência. Nós também somos desobedientes nesse ponto. E a desobediência dos homens normalmente se mostra de uma forma clara, porque os homens caem em sua vida privada muito antes de caírem na sua vida pública. O homem cai antes na vida privada, antes mesmo de cair na vida pública. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está diante de Deus. Ele conhece nosso coração, conhece nossa vida, conhece nosso comportamento. Meus irmãos, meus amigos, nas lágrimas de Pedro, vemos a grande diferença entre o hipócrita e o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente. Quando o hipócrita é vencido pelo pecado, ele geralmente cai para nunca mais levantar-se. Mas quando o Filho de Deus cai em pecado, ele se levanta novamente e num verdadeiro arrependimento de coração e pela graça de Deus, ele corrige sua vida, que foi o caso de Pedro. Essa passagem inteira está cheia de lições que jamais deveríamos esquecer. Temos medo de confessar a Jesus, negamos Jesus por autoconfiança, negamos Jesus por desobediência. Lembremos-nos que o Salvador de Pedro ainda está vivo. O Salvador de Pedro está vivo. A misericórdia para nós, tanto quanto houve para Pedro. Voltemo-nos para Deus e Ele se voltará para nós. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas neste momento. Que Deus nos abençoe.